Estamos aqui de novo. Então, dessa vez agora a gente chega ao modo imperativo, não é? Que é basicamente o verbo dos manda-chuvas, né? Daqueles que gostam de dar ordem, né? Ou se não daqueles que são conselheiros, aqueles que gostam de dar conselhos, né? Então, vamos lá. O que é o modo imperativo? Como a própria explicação aqui diz, o modo imperativo é um modo verbal utilizado para exprimir, para expressar uma atitude de ordem, de conselho, de convite ou de solicitação. Os outros modos verbais são indicativo e subjuntivo. Já estudamos indicativo, já estudamos subjuntivo e fizemos exercício recentemente. E agora nós estamos estudando o imperativo, né, que se subdivide em duas partes: imperativo afirmativo e imperativo negativo, ok? Tanto o imperativo, tá aqui, ó, acompanha aqui, tá certo? Tanto o imperativo afirmativo como o negativo usam-se somente de orações absolutas em orações principais ou em orações coordenadas, certo? Isso aqui é um pouquinho difícil de explicar para vocês, né? Mas a gente vai aos poucos aí abrindo direitinho aqui algumas explicações para fazer vocês entenderem, tá ok? Então vamos lá, né? Olha só. Então olha só. É, os verbos podem exprimir ordem ou comando, né? E aqui tem um exemplo, tanto no imperativo afirmativo quanto no negativo. Quando diz assim, faz como eu falei, né? Isso é um imperativo afirmativo. Faz como eu falei, ou seja, está dando uma ordem, está, né? Dando um comando. Ou se não, no modo negativo, né? Quando diz, não abras a porta. Então, quando você diz isso, dando uma ordem, sendo que fazendo uma negação, né? Então esse aí é o imperativo negativo, tá ok? Quando o imperativo ele exprime exortação ou um conselho, então no imperativo afirmativo ele fica assim, ó, peça, né? Tá dando uma exortação ou um conselho. E quando está no imperativo negativo, não é? Aqui tem um exemplo que diz assim, ó, não te atrases, né? Isso aqui está fazendo o quê? Está dando um conselho, né? Está dando um conselho. E quando ele exprime convite ou uma solicitação, então tá aqui um exemplo, tanto no imperativo afirmativo quanto no negativo. No afirmativo diz assim: vem, revela a tua astúcia. Então tá chamando, ó, vem, né? Revela a tua astúcia. Está afirmando, não é? E no negativo, não venhas hoje. Está negando para a pessoa não vir, não é? Está pedindo para não vir. Quando ele expressa súplica, não é? Então aqui tem um exemplo no imperativo afirmativo. Mas prestem atenção. Só existe aqui súplica no imperativo afirmativo, certo? Não existe súplica no imperativo negativo. A gente chega agora a essa parte aqui que descreve como é que se dá a formação do imperativo afirmativo. Então, basicamente, a formação do imperativo afirmativo se dá da seguinte forma: com exceção da segunda pessoa do singular, que é o tu, né, e da segunda pessoa do plural, que é o vós, o imperativo afirmativo ele é conjugado da mesma forma que o presente do subjuntivo. Então tá aqui o verbo amar, né, que é o verbo que vai servir como exemplo.
E aqui eu tenho a conjugação do verbo amar no imperativo afirmativo, né? E comparando com o presente do subjuntivo. Então, por exemplo, no imperativo aqui, né, a imperativo afirmativo, não existe a primeira pessoa. Não existe a primeira pessoa do singular, que é eu. Certo? E aí inicia-se basicamente da segunda pessoa do singular, que é ama tu, ame ele, ou ame ela, né? Poderia ser ela também, aí ó, ame ela. Amemos nós, não é? Amai vós, ou se não, amem eles, ok? Agora, gente, é, é, assim, fica um pouco esquisito, não é? Dizer ame ela, não é? Ame ele, então fica mais adequado. Agora, quando se trata do feminino, né, fica um pouco estranho, fica cacofônico, como podemos dizer, né? Fica um som estranho. Ame ela, né? Ame ela. É como se fosse uma palavra só e soasse estranho, né? Falar ame ela. Parece até nome de nome de remédio, né? Ou algum nome estranho por aí. Mas pode ser que exista, né? Pode ser que exista aí o ame ela. Não é errado, mas assim fica estranho, ok? Então olha só, chegamos aqui à formação do imperativo afirmativo, né? Que é um pouco parecido aqui com o presente do subjuntivo. Na terceira pessoa do plural, do singular, na primeira pessoa do plural e na terceira pessoa do plural, né? A mesma coisa aqui, ó, como vocês aqui estão vendo, tá ok? E no negativo, como é que fica aí a formação do imperativo no negativo? Então, diz aí, olha, no imperativo negativo, por sua vez, todas as pessoas são conjugadas da mesma forma que no presente do subjuntivo, né? Então, basicamente, a forma todinha como foi conjugada aqui, né, do mesmo jeitinho vai ser lá no presente do subjuntivo também, né? Então, no negativo, como é que fica? Não ames tu, não ame ele, né? Ou não ame ela. Não amemos nós, não ameis vós, não amem eles, ou ainda não amem elas, né? Então, da mesma forma, é também aqui no presente do subjuntivo, certinho? Pronto, terminada essa explicação, a gente agora passa para a nossa atividade, né? Que é para poder exercitar um pouco e tentar perceber até onde vocês conseguiram aprender ou não. A princípio, nós temos aqui um texto pequenininho que tem por título dizendo assim, ó, inspire-se, né? O próprio verbo aqui, essa palavra aqui, ela é um verbo e ela está no modo imperativo, né? Tá dando um conselho, inspire-se. Ou seja, que a pessoa possa estar mais e mais inspirada. Então, o texto começa dizendo assim: mantenha o bom humor, traga mais leveza para a sua rotina, procure não se levar tão a sério, faça mais brincadeiras, dê risada, tenha conversas alegres e, principalmente, cerque-se de pessoas que respeitam quem você é. E agora o número 2. Defenda causas sociais. Diz assim o texto: há diversas organizações que realizam trabalhos fundamentais para grupos vulneráveis da sociedade, mas ações individuais também são valorosas. Identifique como você pode contribuir e, à sua maneira, a luta. Né? Então ficou um espacinho aqui, né, que é justamente para ser preenchido aqui com um verbo, certo? Que provavelmente é o verbo
vamos à luta, não é? Então vamos lá. Questão número 1. Grife os verbos no modo imperativo que compõem este segmento. Então tá aí, ó. Procure não levar nada a sério. Faça mais brincadeiras, dê risada, tenha conversas alegres. Fecha aspas. Certo? Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Grifar os verbos no modo imperativo que compõem essa oração aqui abaixo, certo? Então vamos lá, né? Então vocês vão grifar os verbos aí, ou seja, sublinhar, né? Caso não queira sublinhar, não é? Quer passar um tracinho embaixo da palavra, vocês poderão circular a palavra, tá ok? Então vamos lá, olha. Procure, não é? Procure, faça, não é? Dê, tá aqui, ó, dê e tenha. Esses aqui são os verbos do modo imperativo. Bacana? Passemos agora para a questão número 2. Diz assim: no período, aí abre aspas, tá aí o período, né? Dizendo assim, ó, e principalmente cerque-se de pessoas que respeitam quem você é. Fecha aspas. O se, aí ó, essa palavra aí, o se, né? Nesse período aí, ou seja, nessa oração, nessas orações aí, né? Tá aqui, ó, o se aqui, ó, se, né? O se, que é justamente esse aqui, ó. O se indica, ele indica o quê? Voz ativa do verbo no modo imperativo. Ele indica a voz passiva do verbo no modo imperativo. Ou ele indica uma voz reflexiva do modo no modo imperativo. Então, resposta correta aí para vocês marcarem é a questão C, né? Marca um X aí, questão C. Então, bota aí a voz reflexiva do verbo no modo imperativo, tá ok? Questão número 3 agora diz assim: na passagem, identifique como você pode contribuir, fecha aspas, né? O advérbio destacado acrescenta ao verbo no modo imperativo uma circunstância de que. Então eu tenho aí 3 circunstâncias. Certamente uma delas será uma circunstância aí que acrescenta ao verbo no modo imperativo uma circunstância de alguma coisa. Então identifique como você pode contribuir. O como aí, gente, ele é circunstância de modo. Identifique como você pode contribuir. Identifique como você pode contribuir. Ah, não. Não. Esse como aí, ele vai indicar meio. Ele vai indicar meio. Então aí refere-se a meio, não é? A circunstância de meio. É o meio, né? Como a pessoa vai tentar contribuir, né? Questão número 4. Complete o espaço com o verbo ir no modo imperativo. Então tá aí, ó. Ir à sua maneira. Aí vamos escrever agora a frase, né? Vamos. A frase não, a oração. Então, vamos à luta. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Botar para 12. Ok.
Então vamos lá, ó. Vamos à luta. Essa é a resposta. Questão número 5, né? E última questão. Os verbos no modo imperativo que compõem o texto foram usados para. Então, os verbos aí que estão no modo imperativo, eles foram usados para quê aí? Para pedir, para advertir ou para orientar, né? Aí aquela coisa, vai ter que voltar um pouquinho a leitura, certo? Vai ter que voltar aqui um pouquinho a leitura e perceber o que? Perceber o seguinte: os verbos foram usados para quê aí? Para pedir, advertir e orientar, né? Ou seja, ó, mantenha o bom humor, defenda causas sociais, né? Esses verbos aqui, eles foram usados para orientar, certinho? Para orientar. Marquem aí um X. Pronto. Essa é a resposta. Tá ok? Marcar as outras aqui também. Certo? Certo. Opa. Aqui. Ok. Então, acho que completamos aqui a questão número 5. Ficaremos agora somente com o conteúdo gênero reportagem.